Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida, se alguém se envergonhar diante de mim e das minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Hoje no Sagrado Evangelho nós vemos a grande proposta de Jesus para a nossa vida. Ele diz: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Veja que Jesus ele não obriga nada a ninguém. Ele faz uma proposta e ele diz: se alguém me quer seguir, ou seja, não é a obrigação seguir a Jesus Cristo. Mas, se nós queremos seguir, nós devemos realizar essas duas primeiras coisas: renunciar a si mesmo, tomar a cruz e depois seguir. Essas três realidades, renúncia, tomar a cruz e seguir, isso aqui são os processos essenciais para uma verdadeira conversão. Porque a renúncia de si mesmo significa renunciar àqueles prazeres mundanos, renunciar aos prazeres da nossa carne, à nossa própria vontade, renunciar o vício, renunciar o pecado, para que assim nós possamos, livres, de coração livre, purificado, seguir a Cristo, dar um passo de correspondência ao chamado de Deus para a nossa vida. Por isso que sem renúncia nós nunca seguiremos Jesus, nunca faremos a vontade de Deus, porque a renúncia ela é essencial para combater a nossa má vontade, para combater as desordens que estão no nosso interior. Depois que nós aprendemos a dar o passo da renúncia, aí vem aquilo que é a parte essencial do seguimento, que é tomar a cruz. Tomar a cruz é essencial porque a cruz é símbolo do mistério de Cristo, ou dos mistérios de Cristo, porque toda a vida de Cristo vai em direção à cruz. Jesus, ele assume a cruz, que são os nossos pecados. E tomar a cruz nada mais é do que ajudar Jesus a carregar a sua própria cruz, que é a nossa cruz, que são os nossos pecados. Então, tomar a cruz significa participar dos mistérios da vida de Cristo, participar da vida do próprio Cristo. Tomar a cruz é viver o Evangelho na sua essência, na sua integralidade. É viver o Evangelho naquilo que há de mais puro, que é sim essa experiência de estar unidos a Deus através da prática do mandamento de Deus, da prática dos ensinamentos de Cristo. Tomar a cruz é justamente essa realidade. Tomar a cruz também é aprender a sofrer pela justiça, aprender a sofrer pela bondade, pelo bem supremo, aprender a sacrificar por Deus e pelo próximo.
Tomar a cruz representa também o mandamento do amor, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, e o próximo como a si mesmo. Veja que aqui nós temos essa realidade dos mistérios da vida de Cristo que nós precisamos aprender a viver, aprender a nos aprofundar e mergulhar neles, para que aí sim nós possamos ter um verdadeiro seguimento, porque é renunciando à própria vontade e tomando a cruz que nós vamos nos unindo à vontade do próprio Deus. E somente quando nós nos unimos à vontade do próprio Deus é que nós conseguimos verdadeiramente seguir de coração livre e responsável a Jesus Cristo, e assim realmente trilhar esse caminho para ganhar a vida. Por isso que depois Jesus ele vai dizer: pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Ou seja, aqueles que querem ganhar a sua vida, ou seja, aproveitar da sua vida sobre esta terra, com os prazeres, com tudo aquilo que são as regalias, as satisfações desse tempo, esse vai perder a vida. Mas aquele que desgastar a vida por causa do Evangelho, esse vai salvá-la, salvá-la para o reino dos céus. Essa é a promessa que Jesus Cristo nos faz. Por isso que Ele nos chama a viver a renúncia, a cruz e o seguimento, para que no momento que nós precisarmos dar testemunho, nós possamos verdadeiramente testemunhar Jesus Cristo em nossa vida. Por isso que depois Ele vai dizer: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus anjos. Aqui Jesus ele nos chama a atenção sobre esta vivência do Evangelho, sobre esse testemunho que nós precisamos dar de vida, de uma vida verdadeira, de realmente colocar em prática e ter convicção de fé em Jesus Cristo, porque a vergonha nada mais é do que uma debilidade desta mesma convicção no nosso interior. Se nós temos vergonhas do Evangelho, é sinal que nós não temos convicção que essa palavra é palavra viva, é palavra de vida, é palavra que nos edifica e nos faz crescer na nossa experiência de Deus. Busquemos, assim, dar esses passos de renúncia da nossa própria vontade, de adesão aos mistérios de Cristo, à cruz, para que assim nós possamos seguir Jesus Cristo verdadeiramente, fazendo a vontade de Deus, para que assim possamos ganhar a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.